Boa noite a todos. Bom, hoje nós vamos trabalhar a lição 115 do livro Fonte Viva. Guardemos lealdade. É interessante a gente pensar nessa parte do texto que Emmanuel selecionou um versículo, de primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2. E nessa carta, nesse versículo da carta aos Coríntios, ele diz assim: além disso, requer-se nos despenseiros de cada um se acha fiel. Aí nós começamos a ter um problema. Primeiro, o que vem a ser despenseiro? Despenseiro, de acordo até com o entendimento bíblico, é a pessoa encarregada de cuidar da despensa. Por isso, despenseiro, e aí ele também tem a anotação que a gente observa lá na questão de Pedro, no capítulo 10, 4, versículo 10, dizendo o seguinte: o cristão como administrador dos seus dons. Então esse despenseiro está cuidando da dispensa, mas a dispensa do que ele carrega dentro dele. Então uma dispensa íntima do que ele tem para dar, do que ele tem para fornecer. Então é dos dons cristãos que ele carrega dentro dele. Porque a gente fica meio que... Por que utilizou esse termo despenseiros, E aí nós temos também a questão, em Coríntios também, essa mesma passagem, que a gente começa a observar lá, o obreiro como responsável por cuidar das coisas de Deus. Uma passagem parecida também, referente à questão do despenseiro. Bom, então, o que acontece? Quando o texto ele trabalha na questão da fidelidade, temos que ser fiéis. Fiéis ao quê? Aos dons que nos foi dado. Então, se eu sou médico, eu tenho que ser fiel no cuidado aos pacientes. Se eu sou enfermeiro, também. Se eu sou educador, eu tenho que ser fiel na mensagem de passar a educação da melhor forma possível. Se eu sou administrador, eu tenho que administrar da melhor forma possível. Se eu sou legislador, eu tenho que fazer leis para o bem comum. Se eu sou jurista, eu tenho que julgar da melhor forma imparcial para o bem da sociedade e da correção do indivíduo que está sendo julgado ou da causa que está sendo julgada. Então, em todas as situações que nós começamos a perceber, nós temos que espalhar os dons de Deus, aonde e como ele foi depositado para nós. Então, se a gente tem esse dom de curar, que não vamos desmenosprezar quem? Os doentes. Porque às vezes eu quero o título, mas não quero o sacerdócio a que aquele título me obriga a ter. Se eu, na questão seguinte, se eu cuido do solo, do arado, a gente tem que fazer ele com mais alegria, para que aquele processo de desenvolvimento e crescimento seja ali o local de crescimento da minha vida. Por quê? Todos nós já pensou numa vida que poderíamos ter, diferente da nossa. Poderíamos ter nascido em uma outra cidade, vivido em uma outra situação, ter um outro emprego, ter uma outra profissão, ter um outro marido, ter uma outra esposa, ter outros filhos. A gente sempre está insatisfeito, às vezes, com a situação a qual eu convivo e vivo. Mas não percebemos que aquela situação que foi colocada para nós é o local perfeito para a minha evolução. Ninguém está na família errada. Ninguém está com o cônjuge errado. Ninguém está no emprego errado. Ninguém está na cidade errada, no país errado, na época errada. A gente poderia dizer o seguinte:
Não, mas alguns casamentos viram divórcio, então foi errado. Não, foi uma fase de aprendizado e crescimento e que ele pode ainda tirar muito proveito daquele aprendizado, daquele relacionamento, mesmo que ele não deu certo. Principalmente se você vai utilizar aquilo como escola para relacionamentos futuros. Ninguém é obrigado a estar com ninguém. Não existe a questão da obrigatoriedade de alguém estar casado até que a morte o separe, a não ser que a gente queira. E muitas vezes a gente não quer porque a gente fica vendo os outros relacionamentos e comparando com o nosso. E esquece que muitas vezes o que eu posso trabalhar para fazer a minha alimentação do dia a dia é o que eu carrego na minha despensa. Não adianta eu tentar fazer algo que não tem na despensa. Pode ser um prato maravilhoso, mas se não tem os ingredientes que eu preciso na minha despensa para fazer, eu não consigo realizar aquele resultado a mais. Então, com certeza, todos nós vamos conseguir fazer o que temos condição de fazer com o que carregamos em nossas despensas. Mas apesar de a gente conseguir fazer o que está na nossa ação, carregando nossa despensa, a pergunta é: eu posso colocar novos mantimentos na minha despensa? Já que sou eu que cuido, eu não cuido só do que sai, eu cuido também do que entra nessa despensa. E eu preciso estar cada vez selecionando produtos de melhor qualidade. Produtos que fazem melhor à saúde e ao equilíbrio. Aqui a despensa servindo como uma analogia para o que eu alimento a minha alma. Quais são os livros que eu leio? Quais são as conversas que eu tenho em momentos, como fala, fora dos centros religiosos? A gente fica doido para saber para onde nós iremos depois do desencarne. Eu vou para o plano espiritual superior, eu vou penar pelos meus erros que eu sei que eu cometi e não foi há tanto tempo assim. Eu vou penar pelos erros cometidos nessa reencarnação assim que eu desencarnar? Então a gente fica com essas dúvidas. E se eu dissesse para vocês que nós temos as respostas? Todos nós, deixa eu só ver se o microfone ficou certinho. Todos nós temos a resposta. Mas a resposta está no meu hábito do dia a dia. O que eu gosto de conversar nos meus momentos livres? Qual tipo de conversa me traz prazer? Que eu sou capaz de perder a hora conversando sobre aquele assunto. Um assunto científico? Um assunto cultural? Um assunto de caridade, de amor ao próximo? O que me traz prazer? A maledicência? Falar mal da vida das outras pessoas? Que lugares eu gosto de frequentar? Mas eu não gosto de frequentar pelo local físico, mas por quem eu encontro nesse local físico. Que tipo de programa de televisão eu gosto de assistir? Que tipo de site na internet eu gosto de estar sempre visitando? Que tipo de série eu gosto de assistir? Quando a gente começa a olhar as nossas tendências na atualidade, nós vamos descobrir o que nós vamos procurar quando desencarnar. Porque ninguém é obrigado a fazer o que não gosta. E a gente vai naturalmente procurar a fazer o que a gente gosta.
E aí você vai procurar as rodas de amigos que estão naturalmente vibrando naquele mesmo tom que a gente quer estar. E aí a gente vai descobrir que certos tipos de assunto me agrada, mas eu sei que não agradaria ao Pai. Então, aos poucos, eu vou adquirindo a vontade de conversar certas temáticas mais agradáveis aos ouvidos do Pai, ouvindo da minha boca sair tais afirmações, do que as conversas que eu tenho atualmente. Aos poucos, eu vou mudando de conversar maledicência para conversar reestruturação e equilíbrio do íntimo daquele a quem nós estamos querendo ajudar. Você já reparou que a gente às vezes quer saber de uma fofoca porque a gente se importa com a outra pessoa? Então, por que não importar ajudando, reconstruindo, reestruturando a conversa? Jesus, em raras exceções, subiu em tribunas como essa para fazer discursos. Na maioria das vezes, Jesus foi fiel no núcleo familiar. Ele foi fiel na roda de amigos. E é nessa roda de amigos que você tem que colocar a opinião do que é certo. Mesmo que muitas vezes essa opinião do que é certo pode significar julgamento precipitado do que somos e de quem somos. Então, a gente às vezes prefere calar. Um grupo de amigos está conversando sobre o aborto e todos são favoráveis ao aborto. E você pensa diferente. Só que a gente tem vergonha, medo de expor nossa opinião. Às vezes, gente, não há espaço. É como jogar pérolas aos porcos. Então, naquele momento, a gente solta uma frase para demonstrar que a gente pensa diferente. E a frase que a gente vai soltar é exatamente essa. Eu tenho uma opinião diferente dessa. Vocês querem saber? Eles me perguntaram. Vocês não querem saber? Eles vão simplesmente bloquear porque eles não querem que ninguém seja antagonista da razão que eles querem apresentar. Muitas vezes facilmente derrubado pela razão. Mas ali, às vezes, você está falando uma frase que pode ser aquela que faz a diferença para aqueles que querem ouvir. Às vezes não vai funcionar naquele momento. A pessoa vai refletir, vai pensar e depois vai perder a opinião. Porque você falou que pensa diferente. Qual é a sua opinião diferente? Quando nós estamos certos do que estamos fazendo, nós não temos medo da opinião chegar adversa à nossa. Nós vamos refletir e se for algo que tenha lógica, bom senso, seja bom, naturalmente a gente vai mudar na nossa opinião. Se não for algo que tenha nenhuma dessas coisas, na verdade, demonstrar preconceito, demonstrar egoísmo, demonstrar vaidade, eu tenho maior facilidade de rechaçar essas opiniões se eu as escuto. No planeta Terra, encarnado como estamos, nós somos ótimos de fazer monólogos a dois. Um expressa a sua opinião, outro expressa a sua opinião, mas não debate entre si e nem ouve a outra pessoa. Eu vou dar um exemplo pessoal. E quando eu era novo, eu sentei no banco de trás do carro dos meus pais e eles resolveram discutir algo. E eu, assentado no carro velho que a gente tinha, minha afundadinha lá, agarrado, era o tipo de banco, não sabia nem usar cinto de segurança, porque já te agarrava assim, você já ficava presozinho lá, mas a gente ainda usava cinto de segurança. Aí meu pai falou uma coisa e falou: pai, você tem razão. Aí minha mãe retrucou e falou, na que ela acabou de falar: mãe, você tem razão. Eu lá atrás só dando a minha opinião.
Aí meu pai retrucou e falou. Pai, você tem razão. Aí na hora que ela acabou de falar de novo, mãe, você tem razão. Aí eles silenciaram. Falei, agora vocês repararam que vocês estão discutindo duas coisas certas e que uma não é concorrente da outra. Só são duas opiniões diferentes sobre um assunto, mas eu estar certo não representa você estar errado. Aí a discussão acabou. Porque a discussão, às vezes, que a gente leva à frente, são monólogos a dois. Você expõe seu ponto de vista, mas não quer nem ouvir a opinião da outra pessoa. E vice-versa. Então você não está recebendo o que está vindo da outra dispensa para você. Você simplesmente está jogando para fora, né, aquilo que você considera que está de podre, até na sua própria dispensa. Porque a gente não sabe conversar. E é interessante que nós não estamos nem um pouco dispostos a mudar de opinião quando a gente começa uma conversa. O diálogo só faz sentido quando a gente começa esse diálogo com a intenção de, durante o diálogo, mudar a opinião daquilo que nós estamos falando. Ou não convencer a outra pessoa, mas mostrar as razões pelo qual eu acredito naquilo. E aí, nesse processo, quando a gente assim procede, fica muito mais fácil construir o diálogo, a dois. Aí nós estamos, sim, dialogando. A discussão acabou porque eu era o catalisador do diálogo. Calma aí. Como eu e meu marido podemos estar certo? Ou como eu e minha esposa podemos estar certo? Então significa que eu não estou ouvindo que a outra pessoa. Aí, da segunda vez em diante, foi realmente como eu falo, você tem razão para dos dois. Você começa a perceber que os dois podem ter razão. Os dois podem ter opiniões diversas e podem ter razão. É isso que falta um pouco, esse diálogo. Então nós não damos, às vezes, o que temos de melhor. Nós preferimos defender com unhas e dentes as nossas ideias, mas não somos fiéis ao que o cristianismo nos pede. Como assim? Eu falei com vocês, antes de fazer esse adendo, que Jesus Cristo trabalhou nos núcleos familiares, junto aos amigos. Lá, ele defendeu as ideias da forma correta, dando tempo para que cada um aprendesse e entendesse a necessidade da mudança. Como assim? Diz que uma mulher chegou para o Chico Xavier e disse assim: Chico, eu vim aqui para te dizer que não existe reencarnação. Chico, minha filha, tudo bem, sem problema nenhum, continua trabalhando aqui com a gente, ajudando aqui na casa. Beleza. E ela ficou ali muito tempo, né, ajudando na casa. Depois de algum tempo, que eu não sei mensurar quanto foi, ela volta para o Chico Xavier: Chico, nós estávamos enganados. Existe reencarnação. Chico, então tá, filho, existe reencarnação. Ou seja, ele não atropelou ela. Sabe por quê? Porque a certeza da reencarnação estava viva no coração do Chico. Ele não precisava convencer o outro para ter certeza de que estava certo. Quem acredita em reencarnação pode falar assim: eu posso ser a única pessoa que acredita em reencarnação no planeta inteiro. Mas eu sei que eu estou certo. Agora, querer agradar a todos é um problema. Então, nesse caso, você fala o seguinte: eu não tenho que ir com todo mundo pensa desse jeito, eu vou pensar desse jeito. Eu tenho que usar o raciocínio, ser claro comigo mesmo, analisar a escola e o roteiro deixado por Jesus Cristo e verificar se o meu raciocínio está certo. Porque essa coisa que eu acabei de falar com vocês também está muito próximo do orgulhoso. Aquele que fala: eu sei, eu acredito e isso basta. Mas não é o orgulho. É dar o tempo.
é esperar para que o momento de Deus haja às vezes no nosso irmão. E esse momento de Deus às vezes leva anos para acontecer. Diz que o sogro detestava o seu genro. E por questões do destino, que a gente sabe muito bem quem é que está agindo por trás desse destino, o sogro foi obrigado a morar com o genro e a filha. Que beleza, né? E aí o genro dava bom dia, boa tarde ou boa noite. As pessoas que viam aquilo diziam assim: é melhor você falar com as paredes, que é mais fácil elas responderem você do que seu sogro te dar bom dia, boa tarde ou boa noite. Não tem problema. É o que eu desejo para ele, que ele tenha um bom dia. É o que eu desejo para ele, que tenha uma boa tarde. É o que eu desejo para ele, que tenha uma boa noite. Um dia, talvez isso aconteça. Foram 11 anos, dando bom dia, boa tarde, boa noite. Até que depois de 11 anos, ele deu um bom dia e recebeu um bom dia de volta. 11 anos trabalhando para receber um bom dia, gente. A gente desiste muito cedo, né? E valeu a pena. Quando comentou isso, já tinha uns 5 anos desse bom dia de retorno. Ele falou: hoje eu construo uma amizade aos poucos com meu sogro, que morava de favor na casa dele. Tá vendo? Com paciência, com calma, a gente consegue as coisas. Isso é ser fiel. Isso é administrar bem a nossa despensa. Porque nós estamos prontos a perdoar, mas até um certo limite. Nós estamos prontos a esquecer, até um certo limite. Nós estamos mostrando que somos cristãos, mas lá no fundo eu não vou até passar a certo limite, porque eu sei que o que eu tenho que fazer é só até aqui para poder a sociedade aplaudir como cristão. Anonimamente, sem ninguém saber, durante 11 anos, ouvir e nada dizer, né? Às vezes calado, de agressões, que não foi o caso dele. Mas nós sabemos de um outro caso, de um irmão que queria conquistar a sua irmã. Foram 10 anos, 11 também, para ele conseguir esse tipo de coisa. Estou fazendo porque ele contou as questões dos tempos. Mas ele explicou o caminho. Primeiro caminho. Se está sendo agressivo ou agressiva a você, a pessoa a quem você quer restabelecer o equilíbrio, a amizade, a situação cristã, ouça sem nada dizer, porque você não vai saber responder ainda. Deixa entrar num ouvido e sair no outro. Não leve aquilo para o caso pessoal. E ele comentou que quando ele fez isso, ele recebia desse parente umas questões de mais ou menos umas 5 agressões por dia. A partir do momento que ele silenciou e não retribuiu, o que vocês acham? Acabou essas 5 agressões por dia, né? O que vocês acham? Acabou as agressões? Diminuíram? Mantiveram a mesma coisa? Aumentaram. Passaram a ser umas 10, 15 por dia. Porque a outra pessoa percebia que não conseguia mais tirar do sério. Por que a outra pessoa queria? Era tirar do sério. Então, se eu agrido até aqui, não estou tirando do sério, eu vou agredir até aqui para tirar do sério. Então, o nível de agressão aumentou. E isso ocorreu durante 6 anos. Que era o que ele dava conta de fazer. Depois de 6 anos desse ocorrido, ele olhou para ele, viu que aprendeu mais, viu que cresceu mais. Ele passou para a segunda fase. E qual foi a segunda fase? Ouvir
o que a outra pessoa tinha a dizer. Até então ele se fazia surdo, por isso é que ele se aumentou. Porque a outra pessoa falou assim, ele me desconsidera, então vou agredir mais. Agora é pior, eu não represento nada para ele. Não percebi que, na verdade, não queria que aquela briga fosse para frente. Foram mais 3 anos, mais ou menos, 3 anos e meio, aonde ele ouvia, refletia e dizia: essa pessoa é a pessoa mais errada do planeta, não concordo com nada que ela disse, mas eu sei o que ela disse. E não me senti ofendido com o que ela disse. Depois de 3 anos e meio, ele aprendeu o segundo passo. Então, o primeiro era não retrucar. Ouvir, mas não concordava, nem prestava atenção para não ficar ofendido. 6 anos, 6 anos e meio. Depois, 3 anos a 4 anos, ouvindo, mas não concordando. Até que ele conseguiu chegar na outra próxima fase. Ouvir, retirar a agressão e devolver a resposta com respeito a outra pessoa. Em 1 ano, ele mudou a situação depois que ele aprendeu a fazer isso. E aí é interessante, porque uma das últimas agressões que ele recebeu desse parente que ele gostava foi a seguinte agressão. Ele estudava, ainda fazia curso superior, e aí essa pessoa, que é a irmã dele, abriu a porta. Você é um incompetente, um ignorante, nunca vai ser nada na vida, só fica assistindo televisão, não vai conseguir crescer e ser nada nessa vida. Fechou a porta, bateu a porta e saiu. Aí ele pegou a mensagem, olhou a mensagem. O que ela queria dizer? Bom, ela queria dizer: você precisa procurar um estágio. Profissionalmente isso vai ser de ajuda demais. Não, e ele ainda conta que ela comentou assim: você é inteligente e fica desperdiçando sua inteligência. Aí ele falou: olha lá, ela reconheceu a inteligência em mim, sabe que eu sou capaz, sabe que eu tenho essa capacidade, ela tem razão. A informação dela tem razão. Se fosse uns anos atrás, eu diria assim: eu vou continuar aqui ainda as férias inteiras. Não, mas você tem razão. Eu posso ser melhor. Então ele pegou a agressão e a informação, tirou a agressão, ouviu a informação, assimilou, mudou. No dia seguinte saiu e foi procurar um estágio. Arrumou um estágio. Depois arrumou outro estágio, depois arrumou outro estágio. Na hora que ele estava no terceiro estágio, ele falou que, andando de elevador, ela virou e falou assim: estou extremamente orgulhosa de você. Você vai ser uma das pessoas mais competentes que eu conheço, porque você é inteligente e você correu atrás. E aí, naquele momento, ele percebeu como ela também o amava. Só que aquele amor estava escondida durante 11 anos atrás de agressões, sem saber o motivo. Reconquistar. Essa é a forma que temos de trabalhar o melhor essa nossa dispensa íntima. E eu estou falando isso porque nós temos parentes que se encaixam nessa característica que nós estamos falando. Nós temos pessoas que a gente prefere ver à distância. Quando tem que encontrar no Natal, então, ai meu Deus do céu, fulano vai estar lá e eu vou ter que aguentar isso. Não olhe por esse lado. Olha com uma grande oportunidade que tem de você talvez estar vendo o espelho da alma dessa pessoa que está tentando refletir há muito tempo. Talvez algo de amor na sua direção e não conseguiu. Porque é muito fácil a gente adoecer o carinho, o cuidado e transformar aquilo em crítica, em agressão. Se a gente começar assim a proceder,
nós vamos começar a entender essa frase do Emmanuel. Não te inquietes por mudanças inesperadas, nem te impressiones a vitória aparente daqueles que cuidam de múltiplos interesses, com exceções dos que lhe dizem respeito. A gente vai respeitar essas pessoas, saber os caminhos dela, estar junto com ela, dar a mão a elas, mesmo que a gente não concorde com as escolhas que elas fizeram. Recorda o olhar vigilante da divina providência que nos observa todos os passos. Lembra-te de que vives onde te encontras por iniciativa do poder maior de Deus. Ou seja, a gente está no local certo, na hora certa, no momento certo. Que nos supervisiona os destinos e guardemos lealdade às obrigações que nos cercam. E agindo incessantemente na extensão do bem, no campo de luta que a vida nos confia, esperemos por novas decisões da lei a nosso respeito, porque a própria lei nos elevará de plano e nos sublimará as atividades no momento oportuno. Se a gente sabe passar por uma prova, uma expiação que é colocada na nossa vida, seja na figura do outro, ou seja uma dificuldade que nós mesmos vamos viver, a gente vence isso. A espiritualidade maior e Deus que nos observa vão traçar novos rumos e novas questões para a gente vencer e crescer e talvez ser muito mais feliz. Então, quando a gente assim procede, nós estamos cada vez mais ajustando a nossa vida no diapasão que o Senhor espera que estejamos vibrando e ajustando as nossas reencarnações ao que estava no planejamento reencarnatório. Com certeza, no planejamento reencarnatório dessa pessoa que eu comentei aqui com vocês, estava lá, reconciliar-se com o seu irmão. Estava lá. A gente pode aplicar isso com reconciliar-se dia a dia com o nosso cônjuge, com o nosso ex, com a nossa ex, reconciliar com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos pais, com o nosso vizinho, que às vezes coloca um som alto domingo inteiro, não deixa a gente nem descansar até altas horas da madrugada. Reconciliar com ele. Começando, a gente perdoando a outra pessoa pelo que ela faz. Quando a gente assim proceder, nós vamos estar no local certo, no momento certo, e lembrando que tudo é passageiro. Essas coisas irão passar, mas o amor que eu construí dentro de mim, esse será eterno. E aí sim, nós vamos ser capazes de entender esses dons de Deus que temos em nossas vidas e aplicá-los de formas mais coerentes. Para pegar a frase de Paulo, além disso, requer-se que os despenseiros, aquelas pessoas que cuidam da própria despensa e que carregam internamente, que cada um se ache fiel ao que tem e pode doar. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém tem alguma dúvida? Então nós vamos devolver a palavra, agradecer a oportunidade de estarmos aqui hoje. Muito obrigado, muita paz a todos.